dia, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Cristo. Semana passada nós paramos onde falamos sobre Deus se revela através de si mesmo, por meio de Jesus Cristo. Mateus 11:27, falamos desse texto. Falamos que as pessoas estão desconectadas de Cristo, da igreja, que Deus se revela em Jesus Cristo, que por sua vez é revelado nas Escrituras. Hoje vamos dar continuidade à Cristologia, falando sobre o senhorio de Jesus. Para isso vamos olhar nosso texto lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. O texto lá nos diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então o texto de Romanos aqui nos fala sobre confessar com a boca que Jesus é Senhor e que por meio disso, quando você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Uma questão importante desse texto aqui, desse versículo, que é um versículo bastante rico, que nós já estudamos, inclusive, na exposição da carta de Paulo aos Romanos, que ele fala de confessar Jesus como Senhor. Nós temos uma visão hoje em dia de que Jesus ele é meio fragmentado, onde você pode reconhecer Jesus como seu Salvador, mas que é muito mais difícil reconhecê-lo como Senhor. Você já ouviu pessoas falarem isso? De que é fácil reconhecer Jesus como Salvador, difícil é reconhecer Jesus como Senhor? Eu já ouvi isso de muitas pessoas, mas isso é um erro, porque uma coisa não está desconectada da outra. Jesus Cristo não está fragmentado, solto, mas uma coisa não manda sem a outra. Se Jesus Cristo é o seu Salvador, Ele é o nosso Senhor. Uma coisa não anda sem a outra. Se eu creio em Cristo, e o crer em Cristo envolve arrependimento de pecados, e quando eu me arrependo dos meus pecados, eu compreendo que eu estava em escravidão, que eu estava morto nos meus delitos e pecados, que eu era escravo de Satanás, e agora então eu sou servo de Cristo, ou seja, se eu sou servo de Cristo, logo Ele é o meu Senhor. Então quando há esta desconexão, esta fragmentação do Evangelho, há um erro de interpretação e por sua vez há um erro na aplicação das Escrituras, onde nós encontramos pessoas que dizem ser cristãs, que elas falam: eu criei em Jesus como meu Salvador, porque eu fui à igreja, eu ergui a minha mão na hora do apelo, eu fui lá na frente, o pastor orou por mim, eu fui batizado, eu faço parte do grupo de jovens, eu faço parte do grupo de louvor, eu participo dos retiros da igreja, eu participo das campanhas da igreja de evangelismo, mas Jesus ainda não é meu Senhor, porque eu ainda continuo com as velhas práticas da minha vida. Eu continuo fazendo aquilo que eu fazia antes. A única coisa que mudou é que agora eu vou à igreja. Eu continuo sendo um mau funcionário na empresa. Eu minto para o meu patrão. Eu falo que eu chego num horário, mas eu chego no outro. Eu chego mais tarde, saio mais cedo. Eu minto para minha família, para minha mãe, para o meu cônjuge. Eu sou uma pessoa cheia de mágoas no coração e eu não quero tratar isso, porque Jesus já é meu Salvador e não é meu Senhor. Então eu entendo que essa parte da vida eu vou lidando com ela, mas de repente um dia eu posso colocar nas mãos de Deus. Mas essa é uma parte mais difícil, porque foi fácil eu levantar as mãos e ir à frente, fazer parte da igreja, mas essa outra parte de Jesus ser meu Senhor é mais difícil. Isso é incorreto, isso não é bíblico.
A Bíblia em nenhum momento trata desta forma. E para isso eu gostaria também de ver um texto com os irmãos, um pouquinho para trás, Romanos capítulo 6, versículos 8 ao 23. Lembrando o contexto aqui de Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai terminar o capítulo 5 falando que onde abundou o pecado, superabundou a graça, capítulo 5, versículo 20. Aí Paulo ele vai fazer uma pergunta, como se ele estivesse imaginando que surgissem questões daqueles que estavam lendo aquela carta, já que ele falou onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele fala no versículo 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Ele fala, já que eu falei que onde abundou o pecado, superabundou a graça, alguém pode falar, então vamos pecar mais ainda, porque a graça vai ser maior ainda. E aí o apóstolo Paulo fala, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então ele está falando, aquele que creu em Cristo, morreu para o pecado. Ele não vive mais para o pecado, ele não é mais escravo do pecado. E aí então nós vamos pegar, a partir do versículo 8, olha só que o apóstolo como ele vem argumentando na palavra de Deus. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Percebe que ele faz este contraste entre morte e vida? Ele fala, você está morto para o pecado, e agora você vive para Deus. O crente, ele está morto para o pecado. Não está falando que nós não pecamos, mas está falando que nós estamos mortos no sentido que brigamos, batalhamos, de que agora em Cristo o pecado está morto para nós, que ele é nosso inimigo e que agora nós vivemos para Deus. Isso é o cristianismo. Aquilo que se prega de um cristianismo frouxo, de um cristianismo onde você não tem Jesus como Senhor, é um cristianismo falso. Continua a argumentação do apóstolo Paulo. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo. Porque se vocês estão vivos para o pecado, vocês estão mortos em Cristo. Percebam, gente, que o apóstolo Paulo deixa de uma forma muito clara isso aqui, de que ele deixa, se você for ler o texto de Romanos, ele vai falar sobre a natureza pecaminosa, ele vai falar no capítulo 3 que não há nem justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele fala da nossa natureza pecaminosa. O capítulo 7 ele vai falar que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, e o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Então ele fala dessa luta que existe interior nele, né? Mas existe a questão de que nós continuamos sendo pecadores, mas que nós lutamos contra o pecado, nós mortificamos a nossa carne. Então ele fala, nós vivemos em Cristo agora. E por isso ele fala no versículo 12, fazendo esse contraste entre morte e vida, e agora ele usa uma outra ilustração. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então ele usa o termo de reinar. Não reine o pecado sobre vocês, ou seja, que o pecado não seja senhor de vocês, que vocês não ofereçam como a um senhor, como a um rei. Vocês vão lá, oferecem as suas dádivas ao rei, seus presentes ao rei. Não façam isso com o pecado, que o pecado não reine sobre a vida de vocês. Vocês são crentes, vocês são cristãos. Não obedeçam às suas paixões como se elas fossem o seu rei. Não ofereçam a cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus.
nós nos oferecemos a Deus e não ao pecado. Nós somos servos de Deus. E o texto fala como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Vocês têm nova vida, como que vocês ressurgiram. Porque o pecado não deve ter domínio sobre vocês, ele não é o rei de vocês. Vocês não estão mais debaixo da lei. O que Paulo fala na carta aos Romanos também é que a lei, ela mostra o quão pecador você é. A lei não te liberta do pecado. A lei mostra, olha, você não consegue cumprir a lei. Mas existe a graça por meio de Jesus Cristo. Porque você não consegue cumprir plenamente e perfeitamente a lei, Cristo cumpriu perfeita e plenamente a lei. Então você não está debaixo da lei, debaixo da punição da lei, porque Cristo cumpriu completamente a lei e você está debaixo da graça. Ou seja, esse estar debaixo da graça não quer dizer, estou debaixo da graça, posso fazer o que eu bem entender. É o contrário do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Se alguém pega um texto desse e fala, eu estou debaixo da graça, leia o texto. O texto está falando que o pecado não pode reinar sobre você, que você está debaixo da graça por causa de Cristo. E se você está debaixo da graça, você tem nova vida. E o pecado não reina sobre você, mas o Senhor reina sobre você. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. E o texto continua, versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Perceba, este raciocínio existia já naquela época, não é algo novo. Se você ouve isso, eu já ouvi muito isso. Já estou debaixo da graça. Não é? O Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso, tranquilo. Não é um argumento novo, é um argumento milenar. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos oferecer como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ele fala, olha, ou vocês são servos para a morte ou são para a justiça. Vocês são servos de alguém em algum momento. Em todo momento vocês são servos de alguém. Ou vocês são servos de Deus, ou vocês são servos do pecado, da morte. Não existe meio termo. O versículo 17 diz, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Perceba, ele usa essa ilustração de servidão, de escravidão. E não existe um meio termo aqui. Você era servo, você recebeu uma carta de alforria e agora você está livre para você fazer o que você bem entender. Ele fala, vocês foram libertos do pecado, mas agora vocês têm um outro tipo de servidão. Agora vocês são servos da justiça. Vocês servem a um Deus justo, vocês são servos do Senhor. Vocês são servos de Deus por meio de Cristo. Não há como você falar aqui, olha, pela graça então eu posso fazer o que eu bem entender. A igreja, o cristianismo me dá liberdade, me dá autonomia para eu fazer o que eu bem entender. Isto não é cristianismo. Isso é algum tipo de liberalismo, mas não é cristianismo. Bíblico não. Versículo 19 fala como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Percebam que há uma mudança, há uma desconexão de algo para conectar em algo completamente diferente. Não há uma situação ali onde, não, eu só vou mudar a minha rotina. Não. Ele falou, vocês são fracos na carne, vocês ofereciam seus membros à escravidão da impureza, mas agora vocês oferecem para a santificação.
Vocês ofereciam para o pecado, vocês oferecem para a santificação. Vocês ofereciam para a morte, agora vocês oferecem para a vida. Vocês eram servos do pecado e de Satanás, agora vocês são servos de Deus, em Cristo Jesus. Ou nós servimos a Deus ou ao diabo. Ou nós somos servos do pecado ou servos da justiça. Não há meio termo. E tem muita gente, e aí se criam outras distinções, outras subdivisões de cristãos. Lá tem o crente carnal, ele é o crente carnal aqui. E o versículo 20 vai falar: porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O fim da escravidão do pecado é a morte. Se você é escravo do pecado, você está morto espiritualmente, você está condenado. Versículo 22, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Vocês estão libertos, vocês eram escravos. E agora vocês foram libertados como um escravo que sai desta escravidão. E ele fala: tendes o vosso fruto para a santificação. O crente, ele é liberto do pecado para gerar frutos. Frutos para a santificação. Como uma pessoa que se diz cristã, não há uma mudança evidente de vida nela, não há um colher de frutos na vida dela, você não percebe diferença alguma na sua vida, no seu caráter, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de falar, não há fruto. Você fala, ela continua a mesma pessoa, ela só foi à igreja, ela só participa de algumas reuniões, e como ela é assídua na igreja, o pastor resolveu que pode batizá-la, mas não há fruto algum. Ela continua fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito, tendo os mesmos vícios, tendo os mesmos problemas. Eu tenho contato com várias pessoas pela cidade, pela região. E aí quando você vai conversar com algumas pessoas, elas falam de algumas pessoas que são crentes, seus vizinhos. Elas falam, meu vizinho é crente, já de anos. Conheço. De vez em quando ele joga umas panelas nas paredes, joga umas louças, fala uns palavrões xingando um ao outro. Eu conheço aqui aquele cristão lá, ele vive com o nome sujo na praça, promete alguma coisa e não paga os outros, mente para todo mundo. Não há fruto, não há algo evidente na vida da pessoa que ela mudou de verdade. Crentes que continuam se prostituindo, que fruto de justiça houve nessa vida? Não há mudança de vida, não há mudança nem sequer de caráter. E se não há uma mudança sequer de caráter, isso reflete que não houve nenhuma mudança no coração desta pessoa. Não há sinal de luta alguma, que ela está lutando contra aquele pecado, ela permanece naquilo. Ou seja, ela continua sendo escrava do pecado, ou seja, ela não é salva. Ela não tem Jesus como Salvador e não tem Jesus como Senhor. Uma coisa não anda sem a outra. Versículo 22 fala, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele fala do pecado, de qual é o pagamento que há com relação ao pecado. O resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus nos concedeu a vida eterna em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Nosso Senhor não é apenas um jargão que você vai usar, Ele é meu Senhor. Se Ele é teu Senhor, você deve obediência a Ele.
Você deve submissão a Ele. Ah, Ele é meu Salvador, Ele não é meu Senhor. Então não é nada. Você continua sendo escravo do pecado, você não é crente coisíssima nenhuma. Se você não crê no senhorio de Cristo, se você não crê que Ele é seu Senhor, Ele não é seu Salvador. Sinto em lhe dizer, você não é crente. Se você não compreende que Cristo é o seu Senhor, se você acha que Ele é apenas o seu Salvador, você está perdido nos seus pecados. Isso é muito sério. E as igrejas estão se perdendo nisso. Porque elas querem manter as pessoas ali e elas acham, não, Jesus é meu Salvador. Ele só não é seu Senhor ainda, fique tranquilo. Não, não fique tranquilo, Ele não é seu Salvador. Porque você não compreendeu o senhorio de Cristo ainda. Que Ele é Senhor de todas as coisas. E aí então a gente começa a perceber dentro da igreja algumas atitudes na igreja como um todo, na igreja brasileira, nas pessoas que a gente conhece, se realmente Jesus é Senhor delas. Porque a gente vê pessoas na igreja falando, não, a vida é minha, eu faço o que eu bem entender, eu sou maior de idade, eu sou vacinado, já tenho minha terceira do exército, como o pessoal fala, já fui dispensado, eu faço o que eu bem entender da minha vida. Um cristão que fala que ele faz o que bem entender da sua vida, não levando em conta o que as Escrituras dizem, é porque ele não reconhece Jesus como seu Senhor. É porque ele acha que é a igreja que está impondo regras a ele. É verdade, fato que existem igrejas que criam regras absurdas, ridículas. Mas nós estamos falando aqui de nós sermos obedientes às Escrituras. De nós olharmos para o Senhor e de vermos que a vida não é sua, é dele. De que você está nesse mundo para servir a Ele. Se Ele é seu Senhor, você é servo dEle e a sua vida pertence a Ele. Você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para servir ao Senhor, para honrar ao Senhor, para bendizer ao seu nome. E o Senhor vai fazer da minha vida o que o Senhor bem entender. Ah, o corpo é meu. O corpo é meu. Eu faço o que eu bem entender com ele. Eu posso... A mulher pode falar, eu posso abortar, porque o corpo é meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu bem entender. O corpo é meu, a mulher pode falar também. Eu posso ter um relacionamento sexual com quem eu quiser, com quantos homens eu quiser, antes do casamento. Porque o que importa é ser feliz, o que importa é que o meu coração está mandando. Eu já crio em Cristo, Jesus é meu Salvador, Ele não é Senhor desta área da minha vida, eu não tenho controle sobre ela, então eu vou continuar fazendo. O corpo é meu, eu visto a roupa que eu quiser, a roupa sensual que eu quiser, a mulher pode falar com o decote, com a transparência que for, porque o corpo é meu, o dinheiro é meu, a roupa é minha, eu faço o que eu bem entender. Então é uma área que Jesus não é Senhor da minha vida. O homem pode falar, o dinheiro é meu, eu posso ir para uma jogatina, eu posso ir para uma bebedeira, para uma balada com os meus amigos lá, deixar os meus filhos em casa. Eu faço o que eu bem entender, eu sou maior de idade, o corpo é meu, o dinheiro é meu, o carro que eu vou usar para fazer um racha é meu. É meu. A noção de que nós pertencemos a nós mesmos e não a Cristo. É um sinal de que não há uma compreensão correta das Escrituras. O tempo é meu, eu faço com ele o que eu bem entender. Estou com dificuldade de ler a Bíblia, mas eu vou ficar aqui assistindo uns filmes, vou fazer uma maratona no Netflix. Vou pegar aqui, vou assistir hoje à tarde, vou assistir uns 5, 6 episódios de uma série, 7, 8, 10 episódios durante o dia todo lá. Sou eu que pago, ninguém tenha nada a ver com a minha vida. Mas tá difícil mesmo, né? Porque daí à noite eu quero dar uma lidinha nas Escrituras, eu abro lá, já me dá sono, eu durmo com a Bíblia na mão, então eu prefiro nem abrir mais. Mas o tempo é meu. É uma área que Jesus não é Senhor da minha vida ainda mais. Mas tá bom.
porque eu já fui salvo, porque eu já sou batizado, porque eu já levantei a mão, porque alguém já fez uma oração por mim. O tempo é meu, eu vou ficar fazendo o que eu bem entender, vou ficar brincando na rua, vou ficar brincando com os meus colegas. Para que orar? Alguém vai orar por mim. O tempo é meu, eu faço o que eu bem entender. Poderia assistir uma conferência, eu poderia viajar, participar de uma conferência como nós fomos esse fim de semana. Não, acho que não vou fazer isso não, vou sair com a galera aí, vou fazer alguma coisa, né? Vou me divertir só. Eu não quero essas coisas não, eu já tenho o suficiente. Vou usar meu tempo para outras coisas, para curtir a vida. Será que Jesus é meu Senhor mesmo quando eu começo a pensar desse jeito? O dinheiro é meu. O dinheiro é meu. Então, que negócio é esse de ficar ajudando o sustento pastoral, ajudando na igreja, ajudando irmãos carentes? Sabe uma coisa? Eu vou assinar uma TV por assinatura aqui, tá em promoção esse mês, tá R$80 nos próximos 3 meses, depois é para 200, mas é bom, tem uns canais bons lá, eu consigo ter uns jogos de futebol legais lá, canais infantis bons para os meus filhos e tal. A igreja lá, alguém vai ajudar, tem gente que tem uma melhor situação do que eu. O dinheiro é meu, eu faço o que eu bem entender, é o meu trabalho, sou eu que trabalho com o meu esforço, com o meu talento, com a minha inteligência. Perceba, gente, que isso é uma mentalidade mundana, de as pessoas virem para a igreja e falarem, não, o dinheiro é meu, eu faço o que eu bem entender. Também entendo que existem excessos de igreja que falam, você tem que trazer tudo aqui. Existem. Mas quando você começa a pensar que o dinheiro é seu e que você faz o que você bem entender e que você vai fazer um monte de outras coisas e negligenciar a obra de Deus, você começa a expressar que há um certo problema no seu entendimento do que é o senhorio de Cristo. A casa é minha, eu faço o que eu bem entender com ela. Eu trago quem eu quiser aqui, eu faço a baderna que eu quiser aqui. Eu grito, eu xingo, eu distrato as pessoas aqui, eu humilho as pessoas que a casa é minha. Ou eu não recebo pessoas aqui, eu poderia até receber pessoas, mas eu não recebo. É minha. É meu, minhas regras. E Cristo, onde está? Ele é Senhor da sua vida mesmo? Ele é Senhor? Um dia o Senhor retornará e Ele reinará sobre o seu povo. Será que Ele é seu Senhor? Será que você submete toda a sua vida, todas as áreas da sua vida ao senhorio de Cristo? Você reconhece que tem luta em algumas e você luta de verdade. Você não apenas fala, isso aqui eu vou manter. A igreja, ela se mantém sob o senhorio de Cristo. Se mantém unidas sob o senhorio de Cristo. A sua vida pertence completamente a Ele, totalmente ao Senhor Jesus. Ele está à nossa frente no ministério. E a igreja também, então, não deve agir como de forma partidarista, de forma a ter vanglória de pessoas, de forma a ter divisões na igreja, mesquinharias na igreja, de pessoas acharem que é o meu ministério, eu faço isso melhor, eu faço aquilo outro melhor, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não é seu, é de Cristo, é o senhorio de Cristo. Gostaria de pegar o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, antes aqui. Depois nós pegamos o texto de Filipenses. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 3. Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais,
e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Havia contendas, ciúmes entre eles, e Paulo falou, vocês são carnais. Esse texto também é muito usado para falar que existe o crente carnal. Ele falou, vocês são mundanos. Ele não está falando que existe uma categoria de crentes carnais, ele está falando da atitude de vocês estão na carne. Vocês são imaturos. Vocês continuam vocês continuam agindo como bebês. Eu queria dar alimento sólido para vocês, mas tem que dar leitinho ainda, porque vocês estão com mesquinharias entre vocês. Se a gente for ver aqui os textos subsequentes, vai falar, um fala que eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas. Vocês são imaturos, crianças, quando na verdade as Escrituras nos chamam para vivermos debaixo do senhorio de Cristo, e nos mostram que Cristo um dia voltará e nós nos dobraremos diante dele. Filipenses capítulo 2, veja o que esse texto nos fala. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo chama a união, a pensarem a mesma coisa, estarem unidos em pensamento, como um só povo em Cristo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então vocês são um só povo e ninguém deve considerar melhor do que outro. Eu sou melhor do que outro que eu faço aquilo. Eu sou menor do que alguém porque eu não faço aquilo outro. Eu vou fazer alguma coisa para humilhar aquela pessoa porque eu faço isso bem. Paulo fala, não façam isso, sejam humildes, considerem uns aos outros superiores. Versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. É não ficar olhando para si próprio, mas é amar ao próximo. Você já ama naturalmente a si mesmo, ama seu próximo. E aí então o apóstolo Paulo fala, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele fala, tem o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. A diferença é que você não precisa se esvaziar de nada. Cristo precisou, porque ele era pleno, porque ele é Deus, ele é glorioso, ele se esvaziou da sua glória celestial. Ele saiu da sua glória celestial, deixando muito claro que ele não deixou de ser Deus. Ele desceu da sua glória celestial, da sua comunhão com o Pai, e veio a este mundo conviver conosco, conviver com o pecado, não pecando, mas conviver com pessoas pecadoras, sofrendo por causa do pecado de outras pessoas que o humilharam, que o entregaram, que falaram contra ele. Jesus se esvaziou, deixou por um momento a sua glória juntamente com o Pai e veio a este mundo, assumiu a forma de servo, tomou semelhança de homem, foi reconhecido em figura humana, se humilhou e tornou-se obediente. Então o que o Senhor fala aqui, tem este mesmo sentimento de Cristo Jesus, de você não considerar o que é propriamente seu, mas o que é dos outros. Jesus deixa o céu para vir a este mundo fazer uma obra maravilhosa, que é se entregar no nosso lugar. O justo pelos injustos, aquele que não tinha culpa nenhuma, tomou a nossa culpa
como se Paulo estivesse falando: olha o que Cristo fez. O que você deve fazer é muito menor do que isso. Porque o que Cristo fez foi grandioso, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é grandioso, Ele estava na presença do Pai, Ele deixou a sua glória com o Pai, Ele veio ao mundo, Ele se humilhou. E você então é chamado a ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, de estar disposto a se humilhar, de estar disposto a pensar no seu irmão, como Cristo pensou no seu povo quando veio morrer na cruz. E aí então o apóstolo Paulo fala no versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele fala que Jesus se humilhou e depois foi exaltado. Vocês querem uma constante exaltação. Um dia nós seremos glorificados junto com o Senhor. As Escrituras nos falam isso. Mas o cristão, ele quer esse estado constante de exaltação. Quando a Bíblia nos fala, olha, você tem que considerar o outro superior a si próprio. Você tem que deixar de partidarismo ou vanglória. Porque Jesus veio e se humilhou. Porque Jesus depois disso foi exaltado. E que todo joelho vai se dobrar diante dele. E vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Querendo ou não, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo e vai reconhecer que Ele é Senhor. Que Ele domina sobre todas as coisas. Que Ele é Senhor de todas as coisas. Que Ele é Rei sobre todas as coisas. Ele é Senhor. Se você é crente, Jesus é o seu Salvador e seu Senhor. Se você não reconhece Jesus como seu Senhor, se você não entende o senhorio de Cristo sobre toda a sua vida, há um problema sério, ou de entendimento das Escrituras, ou relacionado à conversão. Então é muito importante nós examinarmos essa questão nas nossas vidas, colocarmos diante de Deus, porque não há como você dizer: Ele é meu Salvador, mas não é meu Senhor. Se Ele é seu Salvador, sua vida toda é dele. Sua vida toda. Seus pensamentos, sentimentos, seu dinheiro, sua casa, sua vida, seus filhos. Você não faz com seus filhos o que você bem entender. Você faz com seus filhos aquilo que o Senhor quer deles. Você faz com o seu dinheiro o que o Senhor quer. Você faz com toda a sua vida. Porque quando nós entendemos que Jesus é Senhor, nós compreendemos que nós não estamos neste mundo para trabalhar, apenas para termos filhos, mas que tudo isso gira em torno de nós servirmos ao Senhor. Nós fazemos tudo para servirmos ao Senhor. Nós não trabalhamos só para ganhar dinheiro. Nós não estudamos só para termos uma boa profissão no futuro. Nós não temos uma boa casa apenas para mostrarmos para os outros que nós temos uma boa casa. Nós não compramos um carro apenas porque nós queremos ter um bom carro. Nós fazemos tudo isso para servir ao Senhor, para usar na obra do Senhor. E não para sermos, isso é meu e eu uso como eu bem entender, eu não empresto para ninguém, e eu não compartilho com ninguém, e eu faço o que eu bem entender com isso. Com tudo aquilo que nós temos, sabemos e pensamos, precisamos compreender que Jesus é Senhor de todas as áreas das nossas vidas. Que Deus nos abençoe.